Darwin, evolução, seleção natural, seleção de embriões, terapia gênica, mapeamento genético. Como isso afeta o nosso cotidiano? Estará o homem tomando as rédeas da evolução? Desde o princípio, o homem tenta entender o mundo que o cerca. Dentre muitas teorias que buscam explicar a vida, como a criacionista e a teoria do uso e desuso de Lamarck, a mais aceita e acolhida pela comunidade científica é a teoria da evolução de Darwin. Ela afirma que as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações através dos tempos. Essas mudanças se deram através da mutação de genes que, quando favorecem a sobrevivência do indivíduo no meio, tendem a ser transmitidas para os descendentes, ou seja, seguindo o princípio de Darwin de seleção natural. Sempre evoluindo e nunca evoluindo. O objetivo do mapeamento genético é descobrir todos os genes na sequência do DNA, dividindo longas fitas de ácido desoxirribonucleico associadas a proteínas em partes menores para que possam ser propagadas e caracterizadas, e depois reordenadas de forma a corresponderem às suas posições originais nos cromossomos. Assim é feito o mapeamento. É como desmontar um quebra-cabeça, observar cada uma de suas peças e montá-lo novamente. Depois de completo o mapeamento, o passo seguinte é determinar a sequência das bases de cada um dos fragmentos de DNA já ordenados. As bases do DNA orientam a produção de proteínas, que por sua vez atuam na constituição do corpo ou em seu metabolismo. O mapa genético moderno pode identificar propensões a doenças e características do organismo, dando oportunidade ao indivíduo de iniciar tratamentos ou rotinas mais saudáveis de acordo com sua receita genética. Mas até chegar aos mapas de hoje, foi uma longa história. O grande marco foi em 1913, quando o americano Alfred Sturtevant fez o primeiro mapa genético de um cromossomo, aquela associação entre DNA e proteínas. O material genético foi retirado da Drosophila melanogaster, a mosca da banana, espécie que origina uma geração nova a cada 20 dias, perfeita para análise genética. Em 1990, um consórcio entre 18 países tinha como um de seus objetivos identificar e fazer o mapeamento dos cerca de 80 mil genes que se calculava existirem no DNA das células humanas, o famigerado Projeto Genoma. Das conclusões que chegaram os cientistas envolvidos, a mais desconcertante foi a estimativa de que o homem tem entre 26 mil e 40 mil genes, descartando uma certeza inicial do projeto. Comparando com outras espécies, homem, 30 mil genes, mostarda, 26 mil genes, verme, 18 mil genes, Drosophila melanogaster, 13,6 mil genes. 300 genes no universo de 30 mil separam o homem do camundongo, anunciaram os cientistas no final do projeto. Os mapas genéticos estão ficando cada vez mais conhecidos e seu acesso facilitado para uma pequena parcela da população mundial. Em abril de 2009, uma empresa americana promoveu um leilão online para mapear e interpretar o genoma de quem oferecesse a maior quantia. O lance inicial era de 68 mil dólares e o preço normal cobrado pela empresa é de 99 mil dólares. O dinheiro arrecadado pelo leilão foi doado a uma fundação que oferece 10 milhões de dólares para o cientista que desenvolver uma técnica que reduz os gastos no mapeamento para 10 mil dólares por genoma. É muito dinheiro. Eu prefiro gastar meu dinheiro no meu genoma do que em um Bentley ou um avião, disse o milionário suíço Dan Stoicescu após pagar pelo seu mapa genético. Com o esforço da comunidade científica para baratear o mapeamento, outra preocupação surge: o preconceito genômico. Em um possível futuro, com maior acessibilidade à nova tecnologia, algumas pessoas que tenham contato com mapas genéticos de terceiros podem desenvolver uma repulsa ao indivíduo por predisposições ali presentes. Um erro grosseiro e muito comum. Uma predisposição a alguma sociopatia não é um atestado de desvio de conduta. Estudiosos alegam que a conscientização da população deve ser executada antes da baixa dos preços dos mapas genéticos. Aspectos positivos e negativos à parte, o mapeamento genético é uma empreitada que fascina a humanidade desde sempre. Entender como e do que somos feitos. Os mais diriam que somos modelagens divinas de grãos de milho e feijão. Um ancestral grego diria que um gigante nos montou com água e argila. Um milionário do início do século XXI diria que somos feitos de genes, ordenados como uma sinfonia, às vezes não tão bem orquestrada, mas que sempre se apresenta em luxuoso teatro. Mas essa questão que ela está falando é altamente perigosa, porque
você vai pré-selecionar indivíduos de acordo com a carga genética que ele tem. Era uma grande empresa, a maior do país. Se orgulhavam por seu funcionamento perfeito, como as da engrenagem de um relógio suíço. No patamar do seu escritório, homens e mulheres, com seus sapatos impecáveis e roupas formais, circulavam com passadas longas e apressadas em busca de telefones e computadores. Tinham negócios a fechar e nenhum tempo a perder. Em uma sala de paredes brancas no mesmo andar, um senhor mantinha uma expressão imparcial em seu rosto, enquanto o jovem recém-saído da universidade defendia em voz branda o porquê dele e de suas experiências serem necessárias para o escritório de advocacia. Era como a rígida cúpula de vidro que protege os ponteiros de antigos despertadores. O departamento jurídico do lugar defendia a integridade da empresa como um forte escudo transparente, que, quando não absorvia todo o impacto dos ataques externos, ao menos amenizava boa parte dos danos, quase sempre sem chamar atenção. Mas nunca nenhum arranhão chegou a acontecer à entidade empresarial. Eram perfeitos, os melhores entre os melhores, e pretendiam manter o padrão. Na Sala Branca, o jovem se saía bem, enfrentou vários concorrentes nas etapas anteriores da seleção: análise de currículo, prova escrita, avaliação de integração com grupos e, por fim, a entrevista. As fases priores foram todas concluídas com mérito, e essa parecia não ter um desfecho diferente. Argumentava bem, sem exageros ou falsa modéstia, demonstrava segurança e vontade de se esforçar para fazer parte do escudo infalível. Ao assistir ao discurso do jovem na sua frente, o chefe do departamento se encontrava satisfeito. A peça do relógio se encaixava perfeitamente com as demais, tinha um bom funcionamento e grande probabilidade de se tornar uma das engrenagens vitais. A única pergunta pertinente era: até quando? Foi no simples gesto de oferecer um copo com água que a última etapa da avaliação realmente começou. Fazia calor e, depois de falar por horas, a garganta do jovem pedia por algum alívio. Ao beber, suas informações mais íntimas e difíceis de serem descobertas ficaram impressas no copo de plástico junto com sua saliva. Alguns dias antes do resultado do processo seletivo, o mapa genético do jovem chegou à empresa e, para a decepção de todos, a peça talvez fosse quebradiça a longo prazo. Possibilidade de desenvolver uma doença no coração era o que mostrava o mapa. Descartado. O jovem prodígio poderia não seguir o badalar do relógio quando este acelerasse o ritmo. Por via das dúvidas, melhor esquecê-lo e pôr em seu lugar agora alguma engrenagem um pouco mais simples, mas que dure bastante. Afinal, é problemático o intricado processo de manutenção de um relógio. Por exemplo, há 50 anos atrás, alguém que nascesse com uma deficiência cardíaca, em geral, não ia muito à frente. Para detectar uma série de problemas que pode se desenvolver mais tarde e que, pela seleção natural, esses indivíduos morreriam. Mas ele vai chegar à idade adulta. Então, nós estamos produzindo uma humanidade inversamente selecionada, entendeu? Aquilo que a natureza descartaria, né, por estar doente, por estar comprometido, por estar funcionalmente, por estar disfuncional, né, aquilo que a natureza selecionaria, agora a natureza não tem mais a oportunidade de selecionar e a sociedade mantém vivo. O casamento havia sido perfeito: vestido, bolo, fotos e os melhores amigos presentes. Verdade que a união oficial, frente à religião e ao cartório, ocorreu antes do esperado. Seu ventre assumiu uma forma arredondada e protuberante. Era uma gravidez de 8 meses. Pegos de surpresa com a presença da criança no útero da jovem, o casal resolveu que, desde então, tudo seria planejado. Quais escolas, clubes, cursos e esportes fariam parte da vida do bebê, que já tinha o nome Mariana, caso menina, ou Mateus, caso menino. Nesse universo, o mapeamento genético da criança pareceu perfeito aos olhos de seus pais. E foi o que fizeram. Ao completar 3 anos, a pequena Mariana teve uma ínfima quantidade de sangue recolhida e mandada para um lugar tão distante que a imaginação da menina nem alcançava. Asma, do grego astima, sufocante, arquejante. Era a nova palavra que Mariana aprendeu quando o resultado do mapeamento chegou à sua casa. A palavra logo virou razão.
razão porque consultas frequentes aos médicos, terapias alternativas e algumas simpatias e mandingas. Com todo cuidado desde sempre, Mariana nunca apresentou uma crise sequer de asma, nunca compreendeu por que os gregos acusavam a doença de sufocante, não entendeu como era a sensação de um constante afogamento em terra firme. Agora, quanto às vantagens e desvantagens das novas tecnologias para o homem, para o meio ambiente, aqui eu acho que a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso sobre esse tema, né? Outro dia me procuraram na imprensa, né? E aí essa jornalista me perguntou, não, mas vem cá, o senhor não acha que a tecnologia é uma forma de dominação? Eu dei a seguinte resposta, tudo bem, ela é uma forma de dominação, mas ela é também uma possibilidade de libertação do ser humano. Como tudo na vida, é uma moeda que tem verso e reverso. Então acho que de novo aqui cabe a cada pesquisador e a cada grupo de pesquisadores ter um uso dessas novas tecnologias que seja um uso não para oprimir as pessoas, não para tornar a vida das pessoas mais difícil, mas que aquela tecnologia cumpra a sua função emancipatória. É muito difícil. Com um universo de mais de 5.000 doenças genéticas, instituições de pesquisa começaram a investigar uma forma de tratamento em que essas anomalias passassem a ter cura, e mais, que em seu tratamento fosse erradicado o uso de medicamentos, evitando assim os temidos efeitos colaterais. A esta ideia deu-se o nome de terapia gênica, ou geniterapia. Para tanto, formando-se um raciocínio lógico em que doenças genéticas nada mais são do que produtos de codificação de um ou mais genes defeituosos, começou a se desenvolver a geniterapia, na qual, através de modernas técnicas, pudesse haver a introdução, por meio de vetores, os genes desejados no genoma do paciente, onde seu material genético pudesse ser manipulado e modificado, promovendo assim a correção dessa anomalia causadora da doença, ficando perto de atingir o objetivo de amenizar ao máximo os efeitos colaterais. De uma forma muito simples, a geniterapia pode ser resumida como o tratamento ou a sua tentativa de doenças genéticas ou não genéticas por meio da introdução em células específicas do paciente de cópias de genes com objetivos terapêuticos. Assim, a terapia gênica é o uso de genes ao invés de drogas para tratamento de doenças. Sendo assim, é necessário que haja a presença de vetores capazes de introduzir esses genes no tecido-alvo do paciente. Ao nos referirmos a vetores, quase sempre estamos nos referindo a vírus. Como exemplo dos principais tipos, citamos os retrovírus, os adenovírus e os adenovírus associados. Dentre os vetores virais, os retrovírus são os mais utilizados, ficando com aproximadamente 80% das experiências clínicas em terapia gênica. Também existem aqueles vetores não virais, como o uso de material lipídico, ou seja, gordura. Eles vêm a ter a propriedade de se ligarem diretamente ao DNA ou RNA sem serem degradados pelos lisossomos. Como desvantagem, ao lançar mão desses vetores é necessário uma proporção entre lipídios e a quantidade de DNA ou RNA muito bem calculada, para evitar a intoxicação lipídica da célula a ser tratada. Por enquanto, não foram obtidos resultados em humanos com o tratamento gênico de células embrionárias, diferentemente dos estudos em ratos que comprovaram sua eficácia. Surge assim no cenário médico internacional pela primeira vez uma restrição sem que testes em humanos fossem feitos. Fato é que benefícios e problemas podem surgir com a implantação desse tipo de tratamento. Ao mesmo tempo que doenças deixarão de existir, preconceitos irão se tornar ainda mais expressivos. Há quem a defenda por serem tratamentos menos custosos e mais eficientes do que aqueles com base em células somáticas. Existem também outras vantagens, onde pais com doenças hereditárias de alto risco que comprometeriam sua prole
passariam a ter o direito de gerar filhos sadios. Ou então, indo mais além, com certos autores que apoiam a terapia gênica de células germinativas por erradicar do planeta doenças hereditárias e até mesmo fenótipos indesejáveis, proporcionando o melhoramento genético da raça humana. Infelizmente, aspectos como clínicas clandestinas especializadas em serviços médicos dessa ordem passariam a existir. O patrimônio genético do ser humano passaria às mãos de governos e de decisões particulares. Decisões mal tomadas e pontos de vista próprios passariam a imperar na individualidade daquele que está sendo gerado. Polêmica ou não, a terapia gênica veio para ocupar um lugar de destaque na medicina moderna, reafirmando o diagnóstico precoce como uma arma poderosíssima ao tratamento de doenças hereditárias. Aqueles mais otimistas predizem que no prazo máximo de 10 anos, a tecnologia gerada pelas pesquisas em terapia gênica sairá dos laboratórios e dos testes realizados em animais para um tratamento efetivo nos seres humanos, aliviando o sofrimento dos portadores de alguma anomalia, inclusive genética, evitando dietas especiais ou cuidados específicos. Olha, isso daí é uma coisa que é meio difícil de você falar porque Dona Dirce vivia numa casa normal, com sua família normal, fazendo seus afazeres como toda senhora de idade já avançada. Por toda a sua vida, acompanhou o crescimento de sua família, forte e saudável, assim como testemunhou vários avanços tecnológicos da área biomédica, como a clonagem e o mapeamento genético. Descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817, a doença de Parkinson ou mal de Parkinson é caracterizada por uma desordem progressiva do movimento devido à disfunção dos neurônios secretores de dopamina nos gânglios da base, que controlam e ajustam a transmissão dos comandos conscientes vindo do córtex cerebral para os músculos do corpo humano. A doença de Parkinson é idiopática, ou seja, é uma doença primária de causa obscura que causa degeneração e morte celular dos neurônios produtores de dopamina. Levando em conta que a terapia gênica para o caso da doença de Parkinson ainda está em fase experimental, eu ousaria dizer que o futuro de Dona Dirce é incerto, somente isso. Por isso que ela perguntou no início onde começava a vida. Para mim começa a vida no momento da fecundação do óvulo. É isso. A semente já está viva. Já está. Isso aí não passa muito assim. Eu acho que começa quando o óvulo fecunda, quando começa a divisão das células. Então, pelo menos pelo que a gente vê aqui nas matérias de embriologia, essas coisas, mas depende do sentido, né? Depende de vida, o que? A vida humana, a partir da fecundação, pra mim. Agora, acho que é isso. Agora, depois que a gente começa a viver... Muita gente faz, tantas células, módulo ainda está ali. Aquilo já é vida, tem que parar e não vou mexer naquilo. Essas coisas que a gente deveria ter esse respeito, que a gente não está tendo. Aspecto biológico é a fecundação. Se você for partir disso, a célula. O que é a célula? É um núcleo, né? Citoplasma e a vida toda aqui em volta, circulando ali. Se você parar um pouquinho, se você quiser extrapolar isso para outras coisas que são gigantescas, mas não deixa de ser isso, o planeta é uma célula.
Bom dia. Bom dia. Bom, eu estou aqui com o resultado dos exames. Vamos conversar um pouquinho. Vocês já ouviram falar em osteogênese imperfeita? Não. O que é isso? Bom, é uma doença genética que afeta os ossos. Normalmente o indivíduo que possui essa doença, ele não produz o colágeno, né? E os ossos dele são mais fáceis de se quebrar. Peraí, todos os ossos quebram? Bom, nos casos menos graves, eles vão sofrendo várias fraturas ao longo da infância, às vezes por traumatismo muito ligeiros. Aqui eu tenho algumas fotos, elas são um pouco chocantes, mas esses são os casos mais graves, tá? O indivíduo ele possui a pele muito fininha, a estatura baixa. Peraí. Você quer dizer que os meus filhos têm isso? Bom, na verdade, só um dos fetos só foi detectado nisso. Um doente na família. Nunca havia pensado nessa possibilidade. Como criar uma criança assim? A falta de dinheiro, de tempo, o preconceito, o sofrimento a cada fratura, a cada comparação que pudesse ser feita. Afinal, ele tem um irmão considerado dentro dos padrões normais da sociedade. Era impossível não haver dor e sofrimento. Mas como são deles tenidos? Eles não são iguais? Na verdade, como eu já havia dito, eles são gêmeos bivitelinos. Mas eles sofrem risco de vida? Bom, a que foi detectada no feto é totalmente compatível com a mas não se preocupa, tá bom? Dá pra cá e ensinamos um pouquinho. Obrigada, doutora. Qualquer coisa, é só vocês me ligarem que eu apareço. Fica calma, minha filha. Nós vamos superar isso juntos. Não, eu não quero isso. O que você não quer? Eu não quero. É o seu filho. Você não quer seu filho. Filho? Você acha que eu vou ter um filho? Eu vou ter uma criança no mundo pra quê, hein? Pra fazer ela sofrer? É isso? E como é que eu vou dar atenção pro meu filho se o outro fica exigindo meus cuidados exclusivos? E as pessoas, mãe? Todo mundo vai olhar pra ele como se fosse bicho. Isso não importa. Ele é seu filho, você que tem que amá-lo e fazê-lo feliz. Meu filho. Meu filho. Você chama isso aqui de filho, é? Você chama isso de filho? Olha bem pra isso, mãe. Você acha que eu consigo fazer isso comigo? 3 anos depois, a minha neta, Beatriz, é a sensação por onde passa. Todos admiram sua beleza e inteligência. Já o meu neto, Lucas, sempre possuiu tudo o que fazia não se encaixar ao conceito geral de utilidade. Na verdade, meu neto tinha tudo para ser a peça defeituosa da grande máquina que se tornou o mundo. Porém, nada disso aconteceu. Graças ao que chamam de seleção artificial, o Lucas não chegou sequer a se tornar qualquer tipo de peça. Para a maioria, inclusive seu próprio pai, o Lucas nunca existiu. Mas fizemos o que parecia mais correto no momento. Tá acabando o amor próprio, ele não tem amor mais por seres humanos, por bicho, pela natureza, por nada. Porque ele pode socialmente selecionar indivíduos que a natureza não manteria. Então são adultos mais frágeis, são adultos que adoecem com mais facilidade, que têm uma capacidade imunológica menor, né? Que podem se intoxicar com um corante de um picolé, que pode, né, ter alergias, enfim, praticar esporte assado, não pode, né, ser limite, mais vivo. Então uma seleção inversa, você acaba tendo uma parte da humanidade, digamos assim, uma parte de uma humanidade precária em termos de saúde. Você vai ter que sustentar isso, né? Vai ter que ter sistema hospitalar, remédio, indústria farmacêutica. Darwin já dizia, há cerca de 150 anos atrás, que a evolução seguia seus princípios na chamada seleção natural, segundo a qual os indivíduos menos adaptados ao meio tendem a ser eliminados naturalmente para permitir o aperfeiçoamento da espécie de geração em geração. É, portanto,
definido pela adaptabilidade da espécie às condições climáticas e a outros aspectos de seu próprio desenvolvimento. No entanto, há outra força evolutiva atuando de forma cada vez mais presente: seleção artificial. Nesse caso, o homem escolhe os indivíduos a serem eliminados e a serem gerados por conta das características que melhor atendem aos seus objetivos, o que na maioria das vezes ignora a importância da variabilidade genética. Variabilidade genética: diversidade genética de seres vivos que resulta da ocorrência de mutações e da recombinação genética. Atualmente, utiliza-se em larga escala a seleção artificial em plantas e animais. No primeiro caso, os genes determinam a maneira como uma planta típica cresce, e em média há aproximadamente 80.000 genes dentro de cada uma delas. Os cientistas agora são capazes de inserir genes completamente novos de outras espécies, às vezes até mesmo de animais, que alteram as características da planta. Até agora, a maior parte do trabalho foi realizada em plantas que são cultivadas em grande escala, como a soja, o milho, o algodão e o tomate. As vantagens principais são a resistência contra pragas, a tolerância a determinados herbicidas e os benefícios nutricionais. Porém, ainda não há conhecimento amplo sobre os possíveis problemas que esses transgênicos podem provocar. Já no caso dos animais, o homem, através do endocruzamento, seleciona os indivíduos portadores das melhores características e promove o cruzamento entre estes. Nas gerações seguintes, faz o mesmo tipo de seleção. Dessa forma, os genes responsáveis pelas características escolhidas têm aumentado sua frequência e tendem a entrar em homozigose. É dessa maneira que são produzidas as linhagens de puro sangue de cavalos, cães e outros animais. Luiz, o primeiro bebê de proveta do mundo, faz 1 mês amanhã. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. A ciência acaba de dar um grande passo na caminhada para chegar a uma vacina contra a AIDS. A recuperação de um rim doente. A pesquisa usa como base a célula tronco. Os avanços tecnológicos tendem cada vez mais para o uso da seleção artificial nos seres humanos. Já são comuns as discussões sobre processos baseados na interferência evolutiva pelos homens, como nos casos de clonagem humana e aborto. Esses processos podem trazer muitos benefícios, como a cura de doenças e a possibilidade de evitar sua propagação. Porém, os problemas relacionados ao uso desse tipo de seleção são muitos, e um dos principais é, a longo prazo, o extermínio da diversidade genética. Então vamos vender esse bem. Saúde é um bem, né? Não é Deus que dá, é o laboratório, é o médico, é o hospital, é o remédio, então, né? Compra-se. Eu vejo a imparcialidade da ciência como uma meta que cada pesquisador pode se propor. Uma meta, o meu trabalho não vai ser panfletário, eu não quero escrever em favor de um grupo determinado, eu devo ter pretensões mais abrangentes, mas o fato é que essa imparcialidade ou neutralidade da ciência é uma meta, a rigor, nunca alcançada. A imparcialidade, eu até acredito que não haja. Existe até, assim, segmentos diferentes para defender teses, né? Imparcialidade, acho que não. Não acredito. Porque a imparcialidade está relacionada com as pessoas, né? E as pessoas não são, para mim, imparciais. É isso. A ciência é mais, como é que me ajuda aí, pô? A ciência é mais um organismo, só que detém muito poder, é um organismo político, ele defende interesses, ele trabalha, ele não é isento, não é uma religião. Organismos geneticamente modificados, os transgênicos, são seres que sofreram alterações no seu DNA, adicionando ou retirando genes que criam ou eliminam alguma característica. O Brasil está investindo muita energia e muito dinheiro em diversos campos da bioengenharia, obtendo reconhecidos resultados. Nesse meio, o Brasil possui uma enorme rede de pesquisa, liderada pelo setor público,
mas que também conta com empresas particulares. O cultivo de sementes transgênicas é proibido no nosso país, mas os experimentos são permitidos. As leis brasileiras que controlam os transgênicos são rígidas. O organismo modificado só pode ser produzido e liberado para consumo após 5 anos de acompanhamento, nos quais se avalia o impacto do mesmo. Os avanços tecnológicos recentes permitiram um aumento dos avanços na pesquisa transgênica. Agora, já somos capazes de dominar esse processo de alteração a ponto de podermos modificar até mesmo um DNA animal, ou seja, coletar o material responsável por certa característica hereditária de um ser vivo e criar um organismo transgênico em laboratório que pode possuir esses genes. Essa conquista pode trazer inúmeros benefícios para o ser humano, como mudanças significativas na agropecuária, medicina e indústria. Na agropecuária, por exemplo, vacas transgênicas poderiam produzir mais leite. Na medicina, xenotransplante, ou seja, o transplante de órgãos animais para o ser humano, poderia ser realizado. E na indústria, animais transgênicos de grande porte produzindo uma proteína de interesse comercial, como a cabra transgênica, que produz em seu leite uma proteína da teia de aranha. As plantas geneticamente modificadas produzidas até agora e as não modificadas são plantas iguais segundo a lei, de mesma espécie e estrutura, de forma que é tão seguro consumir uma ou outra. Porém, cientistas e representantes da agroindústria desejam aumentar as defesas desses organismos, tornando-as resistentes a pragas e herbicidas. Assim, as culturas transgênicas preservariam o ambiente e as plantações. Porém, a toxicidade ambiental ou humana não é facilmente definida, porque ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, e cientistas alertam sobre a falta de dados científicos capazes de assegurar a neutralidade dos alimentos transgênicos para o ambiente e para a saúde do homem. Sendo assim, os prováveis efeitos em longo prazo dos transgênicos permanecem uma incógnita. E, além dos possíveis efeitos que provocam danos à saúde humana, os transgênicos também geram polêmica social. A custosa tecnologia se encontra concentrada nas mãos de órgãos públicos, de pesquisas e empresas poderosas, o que provoca a questão: quando a grande população poderá usufruir dos benefícios da biotecnologia? Por quê? Porque no mundo dos homens, no mundo prático de homens e mulheres, o que existem são grupos que têm diferentes visões de mundo, diferentes perspectivas sobre a vida, e isso vai se manifestar na maneira como essas pessoas fazem ciência. Então, no cotidiano real, eu acho que seria uma visão um pouco ingênua a gente acreditar em neutralidade. Alimentos transgênicos é uma coisa que todo mundo debate, etc. e tal. Você vai nas pesquisas, nas revistas especializadas, e acaba descobrindo o seguinte: muitas vezes aquele pesquisador ou aquele grupo de pesquisadores que isenta de toda e qualquer responsabilidade e todo e qualquer dano que os alimentos transgênicos podem causar à nossa espécie, quando você vai ver a fonte financiadora daquela pesquisa, muitas vezes é uma empresa transnacional que está investindo justamente em sementes transgênicas. Seu Antônio Belém é um pequeno agricultor que planta milhos junto com sua família. Não há muito tempo, desgraça caiu sobre sua plantação e ela foi atacada por lagartas que deram baixa em sua produção. Antônio, cadê os milho? A dona Carmen da Venda tá pedindo e até agora nada de milho, tá me enchendo o saco. Ah, mãe, também não aguento mais esses milho, não. Já taquei de tudo, taquei aquele tal de XTN1 e nada da jeito, só faz piorar. Eu vi um tal de milho transgênico na televisão, o pessoal falando. Milho o quê? Transgênico. Eles são os milho que eles não podem comer, não é de praga não. Eles são bem melhor. O pessoal tá lá no laboratório e vai trazer aqui pra gente plantar. Isso é, me aconteceu com esses milho aí. Vocês querem café, meninos? Fé. Então
me dá o papel. Então, seu Antônio, você pode ficar despreocupado que nossos produtos são ótimos, não tem nenhum efeito contrário e é só a solução do problema de vocês. Viu, mãe? Aqui tá tudo certo, mãe. Nosso rim tá salvo, a gente tá salvo, mãe. Aceita, mãe. É tudo muito bom, as palavras muito bem escritas, mas o dono e os custos, a gente não tem dinheiro para fazer nada muito caro, não. A gente vê o que dá para fazer. Ó, se você quiser, pode pegar um empréstimo, juros baixíssimos e depois da plantação, com os lucros da plantação, você começa a pagar. Mas o plano não deu tão certo assim. Pelo menos não para o seu Antônio Belém e sua família. Em pouco tempo, ele se viu obrigado a vender tudo para pagar suas dívidas. Após certo período, se tornou apenas um empregado da grande empresa, plantando na terra que já não era sua. Por fim, foi expulso e desempregado pela automação do processo, que levou sua família a se mudar para a cidade grande em busca de oportunidades. É uma seleção cultural. Culturalmente a sociedade seleciona o tipo de, digamos assim, inclusive até de ser humano que pode e deve se reproduzir. Quando você elege determinados padrões de estética, padrões de beleza, você de certo modo condena quase que ao não acasalamento os feios. Quase que a sociedade restringe a esse grupo. A ciência e o homem hoje em dia, como eu te falei, né? O homem evolui cada dia buscando a ciência. Só que a ciência tenta provar muita coisa que é impossível de provar. É muito filosófico, né? Como, por exemplo, de onde nós viemos, entendeu? Sempre vai haver essa discussão se nós fomos realmente evoluídos do macaco ou se nós fomos criados por um ser maior que é Deus. Depende do ponto de vista, porque se você olhar assim, o quanto ele está destruindo a natureza, o quanto os bens ele está destruindo ele mesmo, ele não está evoluindo, mas em certos aspectos sim. Cientificamente, tecnologicamente, né, ele está evoluindo sim. Isso aí é muito difícil de se catalogar. Como diz até uma pesquisa que eu vi no Fantástico, uma vez que o homem foi feito na época do dinossauro. Como foi que se o homem foi feito na época do dinossauro, que a igreja diz, né, que os primeiros homens foram feitos Adão e Eva. Sim. Exatamente. Cada dia que a ciência evolui mais, o homem regride. Mas às vezes parece que como ser humano, como aquela coisa do social, ele não evolui, sabe? Então Adão e Eva eles nasceram na época dos dinossauros? Como pode explicar isso se na época do dinossauro já existiam os primatas? É muito filosófico, né? E o homem e os dinossauros já existiam há milhões e milhões de anos. Mais de 150 milhões de anos. Não tem como provar isso. Eu acredito, tem que evoluir, né, gente? Senão, evolui. Acho que continua, ainda tem muito mais para evoluir. There are billions of galaxies in the observable universe, and each of them contains hundreds of billions of stars. In one of these galaxies, orbiting one of these stars, lies a little blue planet. And this planet is run by a bunch of monkeys. Now these monkeys don't think of themselves as monkeys. They don't even think of themselves as animals. In fact, they love to list all the things that they think separate them from the animals. Opposable thumbs, self-awareness. They use words like Homo erectus and Australopithecus. You say tomato, I say tomato. They're animals, all right. They're monkeys. Monkeys with high-speed digital fiber optic technology, but monkeys nevertheless. I mean, they're clever. You've got to give them that. The pyramids, skyscrapers, phantom jets, the Great Wall of China, that's all pretty impressive. For a bunch of monkeys. Monkeys whose brains have evolved to such an unmanageable size that it's now pretty much impossible for them to stay happy for any length of time. In fact, they're the only animals that think they're supposed to be happy. All of the other animals can just be. But it's not that simple for the monkeys. You see, the monkeys are cursed with consciousness, and so the monkeys are afraid. So the monkeys worry. The monkeys worry about everything, but mostly about what all the other monkeys think. Because the monkeys desperately want to fit in with the other monkeys. Which is pretty hard to do, because a lot of the monkeys hate each other. This is really what separates them from the other animals. These monkeys hate. They hate monkeys that are different, monkeys from different places, monkeys who are a different color.
You see, the monkeys feel alone. All 6 billion of them. Some of the monkeys pay another monkey to listen to their problems. The monkeys want answers, and the monkeys know they're going to die, so the monkeys make up gods, and then they worship them. Then the monkeys start to argue over whose made-up god is better. Then the monkeys get really pissed off, and this is usually when the monkeys decide that it's a good time to start killing each other. So the monkeys wage war. The monkeys make hydrogen bombs. The monkeys have got their entire planet wired up to explode. The monkeys just can't help it. Some of the monkeys play to a sold-out crowd of other monkeys. The monkeys make trophies and then they give them to each other, like it means something. Some of the monkeys think they've got it all figured out. Some of the monkeys read Nietzsche. The monkeys argue about Nietzsche without ever giving any consideration to the fact that Nietzsche was just another monkey. The monkeys make plans. The monkeys fall in love. The monkeys have sex, and then they make more monkeys. The monkeys make music, and then the monkeys dance. Dance, monkeys, dance! The monkeys make a hell of a lot of noise. The monkeys have so much potential if they would only apply themselves. The monkeys shave the hair off of their bodies in blatant denial of their true monkey nature. The monkeys build giant monkey hives that they call cities. The monkeys draw a lot of imaginary lines in the dirt. The monkeys are running out of oil, which is what fuels their precarious civilization. The monkeys are polluting and raping their planet like there's no tomorrow. The monkeys like to pretend that everything is just fine. Some of the monkeys actually believe that the entire universe was created for their benefit. As you can see, these are some messed up monkeys. These monkeys are at once the ugliest and the most beautiful creatures on the planet. And the monkeys don't want to be monkeys. They want to be something else. But they're not. E a caminhada prossegue, com direção incerta, progredindo, regredindo, sorte ou revés. Tens um palpite a qualquer hora, um objetivo, sem objetivo. África, América, Europa, Ásia, Oceania, um continente à sua escolha, o mundo. Tens o globo a seus pés, e para onde vai? Para onde vamos? E a caminhada prossegue, com direção incerta, progredindo, regredindo, sorte ou revés. E seguimos as pistas, temos metas, sem alvos, pesquisamos, encontramos, acreditamos, degeneramos e perdemos. Encontrem resultados, a verdade. E como saber qual é, o que é? E a caminhada prossegue, com direção incerta, progredindo, regredindo, sorte ou revés.